Vamos então continuar com a nossa Bootcamp de AKS. Essa é a nossa primeira aula prática, então a gente já sabe o que é um container, a gente já sabe o que é Docker. Então basicamente o que a gente vai fazer agora é, a gente vai rodar um container e eu vou mostrar para vocês como que a gente pode, além de executar um container, a gente pode também criar uma imagem no modo interativo, tá? Usando o próprio CLI do Docker. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é, entrar no site do Docker e ver qual que é a imagem que a gente vai buscar, tá? Vamos lá. Bom, então, para a gente começar, a gente vai entrar aqui no site do Docker Hub, né, do hub.docker.com, e vai ver quais são as imagens que a gente vai executar. O nosso projeto de exemplo vai ser um servidor básico em HTTP do Node.js mesmo, um servidor Node.js simples, que vai rodar a imagem oficial do Node. Tá? Então, você pode ver que aqui nas tags a gente tem uma série de tags que ele tem. Então, a gente tem o stretch, a gente tem o buster, isso porque o Node é construído em cima da imagem base do Debian. A gente tem o Alpine também. Eu vou deixar linkado aqui na descrição uma série de artigos que eu coloquei no meu blog sobre como você pode identificar e otimizar imagens para containers, tá? Então, o ideal é que, por exemplo, a imagem full, ela tem um sistema completo, a imagem slim, ela tem um sistema operacional completo, só que com um pouco menos de coisa, e as imagens Alpine são construídas em cima do Alpine Linux, que é um sistema operacional super enxuto e só tem mesmo o necessário para o sistema rodar. Tá? Então, a gente vai usar hoje aqui a imagem 14.7 do Node, tá? Essa imagem aqui especificamente, e a gente vai rodar ela com o nosso servidor Node.js, tá? Então, uma vez que você instalar o Docker, se você não instalou o Docker, pausa o vídeo e instala o Docker lá, para você ter essa telinha aqui. Então você vai ver que a gente tem aqui todos os containers que estão rodando, no momento não tem nenhum container rodando, e a gente tem todas as imagens também. Você pode ver que eu já baixei a imagem no Node, mas eu ainda não rodei o container, tá? Quando você instala o Docker, você tem uma linha de comando. Então a gente tem o Docker CLI. Se você vier aqui Docker Version, ele vai te dar aí a versão, no meu caso, 19.03.12, que é a versão que eu estou usando, né? E, na verdade, para tudo que a gente vai fazer aqui, todas as versões do Docker têm os comandos, tá? Mas para algumas coisas pode ser que você não tenha os comandos mais atualizados. Então é sempre bom manter a versão do Docker atualizada, seja ela a versão Community ou a versão Edge, tá? Então, se você não instalou, pausa o vídeo e aí depois você volta quando você instalar o Docker, tudo bem? Bom, continuando. Para a gente puxar uma imagem, a gente pode simplesmente usar o Docker Pull. Então a gente dá Docker Pull, o nome da imagem, Node 14.7, então Node 2.14.7, que nem está aqui, né? Node, dois pontos, e o nome da tag. E aí ele vai ver se você já não tem essa imagem localmente. Se você já tiver, no meu caso, ele vai baixar a imagem. Ele não vai baixar a imagem, ele vai pegar a imagem que está aqui. Se você não tiver, ele vai baixar, tá? Porém, você não precisa rodar o Docker Pull, né? Você pode ver aqui, né, em Docker Images, que a imagem do Node já está aqui, tá? O que você pode fazer é simplesmente dar o Docker Run, tá? E o Docker Run, ele é um comando que ele vai baixar a imagem se ela não existe, ou então ela vai rodar a imagem local se ela já existe. Eu quero rodar a imagem do Node, eu quero que ela seja interativa, porque eu quero entrar lá dentro da imagem e criar um arquivo, tá? Então Docker Run -i, Docker Run -i, que vai ser o modo interativo, eu quero que ele libere uma shell com o modo T para mim, tudo bem? E aí depois eu vou rodar aqui a imagem Node 14.7, e aí aqui depois da imagem, do nome da imagem, eu vou vir aqui e colocar o comando que eu quero que ele rode. Então eu quero rodar o sh dentro dessa imagem do Node, tá? Então ele vai baixar a imagem. Se você não tiver a imagem baixada, isso vai demorar um pouquinho. Pode pausar o vídeo e esperar um pouco a imagem baixar para você poder terminar. Se você já tiver a imagem baixada, como é o meu caso, você vai executar o container logo em seguida. Então você vai ver aqui que ele vai ter o container executado logo em seguida e vai estar rodando tranquilamente. Bom, vocês podem ver aqui que agora acabou de executar, ele entrou aqui num terminal para mim. Se eu digitar ls, eu vou estar dentro do container, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma pasta chamada src, que é onde eu vou rodar a minha aplicação Node, legal? E aí vocês vão ver que assim, para eu editar, eu posso editar tanto com Nano, vou editar com o Vim, mas eu não tenho o Vim instalado aqui. Então eu vou rodar, a gente está dentro do Debian, não lembre disso, eu vou rodar apt-get update, e aí depois, comercial, né, para rodar um depois do outro, apt-get install -y vim, tá? E aí ele vai atualizar todos os pacotes e vai baixar e instalar automaticamente o Vim para mim também, tá? Então você pode ver que é um processo bastante rápido, ele já instalou o Vim. E agora se eu der um Vim -version, eu vou ver aqui um monte de coisa, mas o que me importa é isso daqui, ó, vimproved, legal? Então já está instalado para mim. E agora eu vou entrar na pasta source. Então eu estou aqui dentro da pasta source e eu vou criar o arquivo index.js. Tá? Bom, para a gente fazer isso, um comando simples do Node, eu vou
criar aqui um servidorzinho nativo do Node mesmo, não preciso de muita coisa, então vou dar um require HTTP e eu vou simplesmente falar, ó, http.create server, tá? E aí ele vai levar um callback. Esse callback leva uma request e uma response, tá? Então, o que eu quero fazer aqui dentro, né, é onde quando alguém fizer uma requisição para mim, eu quero responder com alguma coisa. Então, eu vou executar aqui, vou responder com hello world, quando alguém entrar nesse site, né, entrar nesse endereço, e aí eu vou finalizar a resposta. E aí no final eu quero que o servidor ouça a porta 8088, então eu quero que ele fique ouvindo a porta 8088 para mim. Então eu vou sair aqui, né, e aí vocês vão ver que agora eu posso executar o Node, porque ele já vem com o Node instalado, assim como o NPM, tá? E aí eu vou vir aqui e vou executar o meu servidor, node index.js. Você vê que não tem nada, não consigo executar porque ele não dá resposta nenhuma para mim, certo? Então eu vou dar um Ctrl C aqui, vou dar um node.index.js e vou colocar um e-comercial para ele executar em background. Então eu vou executar o curl na minha porta HTTP localhost 8088. Então você vai ver que ele vai me dar um hello world, beleza, tranquilamente. Só que aí imagina que agora a gente não está conseguindo, pausei o processo, né, FG é Ctrl C, a gente não vai conseguir testar isso fora, eu vou ter que entrar no container toda vez que eu quiser, sabe, testar a minha aplicação. Isso não é legal, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena modificação. Vou mostrar agora para vocês como é que a gente pode fazer uma imagem interativamente, tá? No próximo vídeo a gente vai fazer uma imagem de forma declarativa com o Dockerfile, mas a gente também tem essa forma de criar uma imagem interativa com o Docker, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou editar o arquivo index para que ele seja auto-executável. Então como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no início e coloca uma hashbang, tá? Que é o user bin env node, tá? Isso significa que quando eu executar esse arquivo, né, se eu transformar esse arquivo num executável, ele vai procurar essa linha e vai falar com o que eu executo isso daqui? Bom, eu executo com um node, tá? E aí eu vou dar um chmod mais x index.js. Então, se eu der um ls-l, você vai ver que eu consigo agora executar esse arquivo. Então, basicamente, se eu fizer o seguinte, se eu vier e colocar .index.js e comercial, e aí fizer o mesmo curl para http localhost 8088, eu vou ter hello world. Então, eu transformei meu arquivo num executável Node.js. Legal? FG, Ctrl C. É isso, tá? Então, não tenho muito mais o que fazer. Vou dar um Ctrl D para sair do meu container. E agora a gente pode ver que ele não está rodando com o Docker PS, mas com o Docker PS-A você pode ver que ele está rodando, e ele está com um nome totalmente esquisito aqui, Peaceful Matsumoto. Você pode ver aqui também os containers que estão parados aqui, ó, então se a gente aqui no Docker, você vê tudo que a gente fez, ó, criamos aqui o arquivo, ó, tudo que a gente criou, tá tudo aqui, todos os comandos que a gente deu. Iniciar tal status, você pode também iniciar o container e deletar o container se você precisar, tá? Se você quiser criar um container de forma com um nome próprio que você quer, você pode dar um docker run -it mesmo, só que em vez de você usar o nome da imagem, você põe esse traço name e aí o nome do meu container, tá? Então ele vai criar um container com esse nome aqui. Legal? Bom, agora como é que a gente faz para criar uma porta? A gente precisa abrir uma porta. Você pode ver que quando a gente dá um docker ps aqui, a gente tem um comando ports, tá? Quando esse container está rodando, esse port está vazio, porque a gente não fez um port forward, a gente não consegue testar. Para a gente poder testar da nossa máquina, sem precisar ficar entrando no container, a gente precisa fazer um forward da porta, né? Então a gente precisa fazer com que uma porta da nossa máquina seja direcionada para uma porta dentro da máquina do container, dentro do container especificamente. Tem duas formas de você fazer isso. A primeira forma é você matar o container, tá? Então, você simplesmente vai lá e escreve docker rm e o nome do container. Então, você mata esse container, tá? Você deleta esse container e cria ele de novo. Porque uma vez que você criou e executou com o docker run, você não consegue atribuir uma porta depois. A não ser que existem outras formas, mas é um pouco mais complicado. Tá? Então, uma das formas de fazer isso é fazer um docker rm e você executar o container de novo, só que com a instrução -p. Tá? Então seria mais ou menos assim. A gente rodaria o comando docker run que a gente rodou, só que em vez de ter só -it, a gente colocaria um -p, e aí a porta que a gente vai rodar segue a seguinte sintaxe. A porta local que eu quero acessar na minha máquina é a 8080. E a porta que eu quero acessar lá dentro do container é a 8088. Então eu estou direcionando a minha porta 8080 para a porta 8088 lá dentro do container. Tá? Então esse seria o comando que eu quero executar. Tá?
Só que como eu não vou fazer isso, eu não vou fazer o Docker RM, eu não vou matar o container e vou criar ele de novo, o que eu vou fazer é, eu vou criar uma imagem nova a partir do container que eu já tenho. Lembra que quando eu comentei com vocês sobre Docker no vídeo anterior, a gente falou sobre como uma imagem Docker é construída e como que ela tem layers, né? Como ela tem camadas uma em cima da outra? Bom, é exatamente a mesma coisa. Toda vez que a gente executa um container, ele cria, né, aquela thin writable layer que a gente chama. E essa writable layer é todas as nossas alterações, tudo que mudou dentro do container, ele vai ser escrito ali. E aí a gente pode pegar isso e commitar para dentro do container, criando uma nova imagem, tá? Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente pode simplesmente pegar e fazer com que a gente crie uma imagem a partir desse container, tá? Então, a gente vai pegar aqui, né? A gente está com a nossa imagem, eu vou dar o comando docker commit, tá? Então, o comando docker commit, ele vai pegar um container, se você vir aqui em help, né? Você vai ver que ele aceita um container, né? Um container que está parado, um container em execução, e o nome da nova imagem, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar, né, aqui, vamos supor, eu tenho uma imagem que vamos pegar no meu container, docker ps-a, que é esse Peaceful Matsumoto, é o nome do meu container, e aí eu tenho todas as minhas alterações que foram feitas, tá? E essas alterações que foram feitas, eu quero que elas sejam persistentes, eu quero que elas vão até o container, tá? Então, eu vou dar um docker commit, legal? Eu posso pôr um "-m", pôr uma mensagem aqui também, se eu quiser, um "-m", alguma coisa aqui. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou colocar aqui Peaceful Matsumoto e eu vou falar que essa daqui é um Node.js, Node Server só, vai ser o nome da minha imagem. E vou clicar aqui em Enter e ele vai dar para mim esse commit, tá? Então ele vai entrar aqui, vai commitar essas alterações que eu criei, inclusive meu arquivo, todas as permissões de acesso e tudo mais, e ele vai criar um novo layer, e ele vai me dar o chá desse layer. E aí quando eu venho aqui e coloco o Docker Image, você vai ver que agora eu tenho uma nova imagem, que é a imagem Node Server. Então essa é a imagem que eu quero rodar, tá? Então agora, é muito fácil, eu posso simplesmente vir aqui, executar docker run, eu posso simplesmente colocar a mesma coisa, então docker run -it, só que em vez de ser o nome da imagem, vai ser node server, tá? E aí eu vou colocar "-p 8080 8088, tá? E aí eu quero executar o comando sh aqui de novo. Vou mostrar também como é que a gente pode executar, mas eu quero que vocês vejam que todas as nossas alterações estão aqui dentro, tá? Então eu vou executar o comando sh aqui dentro, e aí você vai ver que dentro desse container ele já tem todas as nossas alterações, tudo que foi feito aqui também, tá? Legal. Agora que a gente tem já todo o container criado, a gente pode vir aqui ver que a gente tem essa nossa pasta src. A pasta src está aqui. Se eu der um cat na pasta, ou se eu der um ls na pasta src, eu vejo que eu tenho um arquivo index. Se eu der um cat na pasta src no arquivo index.js, é exatamente o que a gente escreveu. Ou seja, ele já está aqui. Então, eu vou executar novamente, né? Então, vou dar um node source. Na verdade, eu posso simplesmente fazer assim também, né? /src index.js. Ele vai executar essa imagem para mim. Ele está rodando já, tá? Então, se eu vier aqui e ver com o comando docker ps, você vai ver que ele está rodando e agora eu tenho essa instrução aqui, ó, que está nas portas, tá? Então, se eu diminuir um pouquinho para vocês verem, você vai ver que aqui nas portas eu tenho aqui a porta 8080 da minha máquina, tá? Tá apontando para a porta 8088 dentro do container. E o container já tem um outro nome, tá? Legal. Isso aqui também pode ser visto dentro do Docker. Você pode ver que tem aqui port 8080, tá? E aí, inclusive, quando você faz esse binding de portas, ele abre outras opções para você. Então, eu posso abrir no browser, eu posso abrir aqui o CLI e tudo mais. Isso aqui pode ser aberto no CLI quando você cria no modo interativo, tá? Para abrir no browser é simples, eu vim aqui, digitar localhost, em vez de 8080, e aí beleza, você vai vendo que eu tenho aqui o Hello World, então eu estou acessando da minha máquina o container através do meu próprio browser, tudo bem? Show de bola, então. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, bom, eu executei, só que eu não quero ficar executando esse container, tipo, toda vez que eu quiser entrar e executar o container para poder subir a porta, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho aqui docker ps, certo? Vou dar um docker ps-a para ver todos os containers que eu tenho. Eu não quero mais esses containers, eu vou dar um docker rm nesse Thirsty Lumiere e no Peaceful Matsumoto, que é o antigo que a gente tinha. Então ele vai remover esses dois containers, então agora o docker ps-a não vai mostrar mais nada. Legal? E
o que eu quero fazer é executar ele direto. Então eu vou dar um docker run, tá? Eu vou aproveitar esse mesmo comando, só que ao invés de executar o comando shell, eu vou executar o comando /src /index.js, tá? Esse vai ser o comando que eu quero executar, tudo bem? E aí, quando eu executar esse comando, ele vai executar o container para mim. Você pode ver que ele não printou nada porque a gente não tem nenhum feedback. Mas dentro do Docker a gente vê que esse container está rodando sim, tá? Então vamos novamente vir aqui e tentar acessar o URL localhost 8080. Tudo bem? Então você pode ver que agora eu consigo acessar o container diretamente, tá? E agora eu tenho uma imagem que eu criei a partir desse container diretamente, sem precisar criar um arquivo de manifesto. Tudo bem? Legal, então. Bom, para continuar aqui no próximo vídeo, a gente vai aprender a criar uma imagem de forma declarativa, tá? E essa forma declarativa de criação de imagem vai ser a forma como a gente vai, a maioria das vezes, vai usar o Docker, tá? Então, fica ligado no próximo vídeo e a gente volta daqui a pouco.